A gente vem acompanhando a situação das clínicas que atendem a paciente com dependência química aqui em Alagoas. O repórter Alan Garcia conversou com uma paciente e esteve em uma clínica para saber como é feito o tratamento. Veja na reportagem. Porque a dependência química é uma doença crônica. Apesar de algumas pessoas acharem que não é. Se eu não tivesse tido, uma mãe ou um pai para intervir naquele momento que a minha doença estava naquelas condições, eu hoje não estaria viva. Shirlênia começou o tratamento para ficar livre das drogas há 12 anos. Foi através dos pais que ela chegou a esta clínica na parte alta de Maceió. Quando eu cheguei na instituição, eu passei mais ou menos aí uns 60 dias sem admitir e sem aceitar estar naquela condição. O meu corpo estava condicionado a viver usando droga. Para Shirlênia, foi difícil enfrentar o corpo destruído pelas drogas, a abstinência causada pelo tratamento, os efeitos dos medicamentos e o julgamento de pessoas que desconheciam os dramas vividos por ela. A sociedade ela tem uma visão, quando ela não está vivendo esse drama, essa realidade, dentro da sua casa, ela não tem noção de como a dependência química ela afeta, muitos lares, e aí os vínculos eles precisam ser reafirmados e para isso leva um tempo, e aí assim a família, foi falado até isso pela manhã, que a família, a primeira coisa que vê no paciente é a parte física, e a parte física ela realmente se restabelece rápido, mas aí a parte emocional, e a parte mental, ela demanda de um tempo. Essa é a Aparecida Almeida, psiquiatra que trata dependentes químicos há mais de 20 anos. Uma profissional que, pelo tempo de profissão, acompanhou os avanços psiquiátricos neste processo de recuperação. Na clínica onde trabalha, Aparecida explicou como define o tratamento. Quando nós recebemos o paciente, ele vem naquela fase aguda, Muitas vezes, a maioria das vezes, vem sob o efeito da substância e, em seguida, com poucas horas, 24 horas, ele entra na abstinência. É aí que a gente entra com o tratamento medicamentoso. Depois que ele passa pela fase da abstinência, que ele começa a cair em si, a melhorar a sua cognição, aí sim, ele é introduzido no programa dos 12 passos, que fica a cargo de psicólogo, terapeutas, assistente social, pessoal da enfermagem, e o atendimento psiquiátrico é feito até o final do tratamento. Ele é atendido semanalmente pelo psiquiatra. O Cidade AL teve acesso a alguns setores da clínica. Acompanhado do diretor administrativo e sócio, Paulo Santos também se apresenta como estudante de medicina e filho do fundador da clínica. Além do convênio e dessa demanda pública, nós também temos a demanda particular. Paulo afirma que também recebe pedidos de internação pelos planos de saúde. Segundo ele, esta é uma das provas de que a dependência química é uma doença crônica e que as clínicas não funcionam na clandestinidade. Quanto ao fato de ser ventilado, ser jogado na imprensa, a questão das clínicas trabalharem de forma clandestina, a gente está aqui atrás tem todo o mural de certificados, de alvarás de funcionamento da empresa. Então a gente é fiscalizado por todos os órgãos competentes da nossa cidade. Então a gente passa aqui anualmente por fiscalização da vigilância sanitária, do Conselho Federal, do Conselho Regional de Medicina, bombeiros. Então, para a clínica funcionar, para você ter um estabelecimento hoje em dia, você é muito fiscalizado. Então, principalmente quando se trata de um estabelecimento de saúde. Esta reportagem surgiu de um pedido feito por um grupo de donos de clínicas de reabilitação de dependentes químicos, dispostos a rebaterem afirmações e denúncias feitas pela Defensoria Pública de Alagoas. Defensores revelaram em entrevistas a situação das clínicas. Durante esses anos, o que foi sendo visto é que essas clínicas
Como nós começamos a receber essas denúncias, verificamos que esse modelo não estava mais atendendo aos anseios da população. Por quê? Ontem eu tive a oportunidade de receber relatos daquelas mães e famílias desoladas e todas relatam, são reinternações, 1, 2, 3, que existe uma situação de violação de direitos humanos. Leonardo de Moraes, advogado criminalista, diz que cabe a conselhos, como o de medicina, acompanhar e fiscalizar as clínicas. Cabe aos conselhos de medicina, de enfermagem e às secretarias estaduais e municipais a observância da atividade das suas estruturas para observar se são ou não compatíveis com a legislação brasileira sobre essa matéria, né? Em 2023, o Conselho Nacional de Justiça divulgou uma resolução que fala sobre o tratamento para pessoas com transtornos mentais. Entre todos os artigos que compõem essa resolução, tem um que fala do tempo de tratamento e como as clínicas devem trabalhar com este paciente. Em Alagoas, o juiz Yuli Rotter é o coordenador do Grupo Interinstitucional de Atenção à Saúde Mental. Ele acompanha de perto a quebra de braço entre Defensoria Pública e as clínicas e a atuação da Secretaria de Saúde de Maceió e do Estado de Alagoas. O posicionamento é no posicionamento da lei, da Constituição, né? Como também eu entendo que é o próprio posicionamento do Ministério Público e da própria Defensoria Pública, no sentido de que os direitos fundamentais devem ser estabelecidos, né? O que o direito menciona é que essas pessoas devem ser tratadas em ambiente aberto. Em último caso, que elas vão ter as suas internações e mesmo assim, uma vez superada a crise que ela assim estava, ela volta ao seu convívio familiar. Com base em fiscalizações que denunciam a precariedade das clínicas, a Defensoria Pública do Estado de Alagoas determinou a suspensão do encaminhamento de novos pacientes. Quem vive dentro delas não concorda com a determinação. Do outro lado, milhares de dependentes químicos aguardam a oportunidade de recuperação, que seja capaz de retomarem a própria vida. Por isso, a necessidade da fiscalização, de verificar se os procedimentos realmente estão sendo feitos, para que essa pessoa tenha a sua ressocialização, não é? Como precisa ser feito.